Sejam muito bem-vindos, né, à nossa segunda live de esquenta do Intensivão do Poder do Flash, né? Para quem não sabe, essas lives de esquenta, elas servem como um preparativo, né? Deixar a pessoa mais capacitada, né? Quem assiste às lives, a pessoa mais capacitada para que, quando chegue no intensivão, chegue lá com o pé no talo, né? E consiga aplicar tudo, né? Porque lá no intensivão é tudo mais intenso, é tudo mais pegou, fez, aplicou, né? Colocou em prática, mas precisa ter uma base, né? A gente precisa ter essa base. E as lives de esquenta, elas servem para isso, tá? Então, tudo que envolve flash, a fotografia com flash, a gente vai trazer aqui temas específicos, né, para ajudar vocês também a fazerem fotos incríveis com flash, beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri Ramos, sou fotógrafo, especialista em iluminação e fundador do Poder do Flash, beleza? Show de bola! Então, qual que é o nosso tema, né? O tema da nossa live de hoje é o caminho para criar uma fotografia impactante, né? Esse é o caminho. Para quem quiser criar uma fotografia impactante, eu vou dar aqui vários macetes, várias sacadas que vão fazer toda a diferença na hora que tu estiver criando uma fotografia impactante, tá? Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma fotografia impactante, né? O que, de fato, faz que uma fotografia seja impactante. Então, tudo na fotografia, tudo na fotografia, na iluminação, é tudo muito subjetivo, né? Mas o que eu entendo por impactante é uma fotografia que ela se destaque, é uma fotografia que ela chame a atenção, ela chama a atenção mais do que a maioria, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de fotografia, faz muito parte da linguagem ali, das fotos, das minhas fotografias, essa linguagem um pouco mais impactante, né? Não todas as fotografias que eu clico, elas saem impactantes, né? Mas eu preciso, sim, em todo o trabalho, criar uma fotografia como essa. Porque o cliente que me contrata, né? Ele já viu lá as minhas fotos que eu posto no Instagram, ele já viu as fotos do meu site, então ele está me contratando por aquilo ali. Então é aquilo ali que eu devo entregar, né? Tudo vai ficar em torno do que o cliente, da expectativa do cliente. Então eu tento surpreender ele, né? Não só entregar o que ele espera de mim, mas sim também surpreender ele. Então, um mínimo que eu posso fazer é entregar o que ele está esperando do meu trabalho, né? Que são fotos impactantes ali, que ele já viu, se identificou. Tem pessoas que curtem muito fotografia e querem só esse tipo de fotografia, né? Só esse tipo de fotografia impactante. Mas o que torna uma fotografia impactante, né? É aquela fotografia que está rolando o dedo no Instagram lá, eu adoro dar esse exemplo, né? Tá rolando o dedo no Instagram lá, pum, parou assim, tem uma foto que se destaca, tem alguma coisa diferente ali que se destaca, né? Então, essa é a fotografia impactante. Por algum motivo ou outro, ela se destacou. E são esses motivos aí, um motivo ou outro, que eu trouxe para vocês, para deixar tudo mais claro, né? Para deixar consciente, né? Para trazer ao óbvio, para trazer aos nossos olhos, quando a gente estiver fotografando lá, o que fazer, né, para tornar nossa fotografia impactante também, certo? Então, uma coisa que eu preciso muito deixar claro, né? Nem todas as fotografias, elas devem ser impactantes, certo? A gente não deve basear só nosso trabalho só nesse estilo de fotografia. É uma fotografia muito peculiar, que eu sou apaixonado, né? Mas a gente precisa também saber e entender a luz e quando extrair uma fotografia impactante e quando não, né? Quando simplesmente tem um flarezinho lá entrando bonitinho, aquele flarezinho que eu quero para minha fotografia e nada mais, né? E aquele flarezinho, como a gente sabe, não cria muito contraste, então é muito difícil que a gente crie um impacto naquela fotografia. Talvez aquela fotografia do flarezinho eu queira, então, passar uma suavidade na fotografia, né? Passar um sentimento, passar alguma coisa muito leve, uma coisa muito sutil, tá? Então é isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Nós, como fotógrafos, como eu costumo dizer aqui que existem dois tipos de fotógrafos, né? Que é o perceptivo, né? O fotógrafo perceptivo e o fotógrafo criativo, certo? E acredito que todo fotógrafo, ele tem, assim, como obrigação de ser perceptivo, mas não tem obrigação de ser criativo, beleza? Então, a criatividade é um plus ali, não existe bem ou mal, certo ou errado, mas
são características que elas existem, né? E depende do fotógrafo, ele tem a tendência para fazer fotos mais criativas ou mais perceptivas. O que acontece é que quando o fotógrafo ele é muito perceptivo, ele passa, né, por um fotógrafo criativo. Pode enganar que seja um fotógrafo criativo, mas não. Muitas vezes ele está enxergando ali, né? Ele está sendo muito perceptivo, enxergando que outras pessoas não enxergaram. É uma linha tênue, né, da percepção e da criatividade, tá? Então vamos aqui para os nossos passos. Antes que eu me alongue demais nessa live aí, fique de 2 horas que o Instagram vai derrubar nós. Vamos lá. Então, como aqui qual que é o passo ali para a gente criar uma fotografia impactante, né? Que eu vejo ali que são fatores determinantes que eles precisam ter em uma fotografia impactante. Uma fotografia impactante precisa ter esses detalhes, tá? E para a gente criar uma fotografia impactante, ela não encaixa em qualquer lugar, ela não encaixa em qualquer situação, como eu já disse aqui, né? Então, a gente precisa observar o local e a luz. Então, qualquer fotografia que eu vou fazer, né, qualquer trabalho que eu esteja fazendo, a primeira coisa, antes de tudo, né, eu observo, né, meus clientes ali que sabem como que funciona ali o meu sistema na hora de fotografar, né, eu peço uns minutinhos antes do ensaio, dou aquela conversada descontraída, falo as minhas ideias, o que eu pretendo fazer e tal, e aí quando eu vejo essa possibilidade de uma fotografia criativa, impactante, eu falo ali para o meu cliente, olha, nesse lugar, pretendo fazer uma foto assim, 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 com uma luz foda e tal, explico, faço ele se sentir parte, né? E ali eu quero criar aquela fotografia impactante e tal, mas não agora, porque agora a luz não está me favorecendo para criar esse tipo de fotografia. Então, aqui me ajuda a lembrar, vamos fazer foto nesse lugar, tal horário, sabe? Que a luz vai estar um pouquinho mais baixa, eu consigo fazer a fotografia que eu quero. Então, é isso que a gente tem que fazer junto com os nossos clientes. Então, observar o local e a luz é extremamente necessário quando a gente quer criar uma fotografia impactante. Por quê? Porque nem todo lugar encaixa essa fotografia impactante, tá? E nem todo horário encaixa essa fotografia impactante, né? Talvez a gente precise de muitos outros fatores para que a gente consiga encaixar essa fotografia. Então, vamos tentar facilitar isso, né? A partir do horário ali, se eu quero, por exemplo, uma fotografia com um fundo subexposto, eu consigo em qualquer horário, mas eu sei que eu vou ter mais dificuldade para fazer esse tipo de fotografia no começo do dia, quando a luz está mais alta, né? E aí lá vem aquele tabu dos fotógrafos, né? De que acham que precisam um equipamento mais potente, de que precisam uma câmera melhor, de que precisam um flash mais forte, de que precisa de um flash em high speed sync, que tenha high speed sync, e isso é um assunto para uma live inteira, né, que a gente vai falar aqui, mas a questão é que não precisa de um equipamento muito foda para fazer esse tipo de fotografia, não precisa. Foi assim que eu comecei a me destacar, quando eu comecei a entender a iluminação, foi fazendo esse tipo de fotografia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de seguir meus passos aqui, para vocês entenderem alguns exemplos de fotografias impactantes, né, que eu considero impactantes ali, e eu separei rapidão aqui, um pouquinho antes da live, mas algumas que eu acho umas fotografias chaves, assim, que me destacou bastante, fotos antigas que eu já fiz há muito tempo, como essa do Fabiano, né, eu fiz há muito tempo essa foto, e me chamou muito a atenção, né? Muita atenção dos meus clientes, muita atenção dos meus concorrentes, galera pedindo workshop, às vezes é uma fotografia que a gente consegue encaixar, colocar na prática aquilo que a gente imagina, né? Observando a iluminação, né? Colocando tudo em prática aquilo que a gente estudou, que a gente consegue fazer, que a gente consegue acertar, e essa fotografia vai nos trazer muitos frutos. Então, essa fotografia foi uma dessas, né? A fotografia do Fabiano ali, no qual eu tenho muito orgulho, porque ela é uma fotografia muito impactante e eu consegui executar exatamente o que eu estava imaginando ali. E mais orgulho ainda, porque eu consegui fazer essa fotografia com equipamento bem simples. Eu não tinha super equipamento, eu não tinha os flashes que eu tenho hoje, né? Eu utilizei tudo o Speedlight para fazer essa foto aí. Se eu não me engano, a gente, para conseguir esse fundo bem subexposto, eu já tinha tudo na minha cabeça, eu já contei a história dessa fotografia. A gente já chegou lá, observei o local, observei a luz, né, que é o nosso primeiro passo aqui para criar uma fotografia impactante, e eu estava lá para fazer uma fotografia, que não era essa, né? Eu fiz uma fotografia muito similar com o rei e a rainha de uma gincana uma equipe da Pé na Tábua, de uma equipe da gincana, que é a Pé na Tábua, a minha equipe, né?
e a gente fez a foto, o briefing era fazer a foto do rei e da rainha, mas a gente fez do Fabiano, ajustando a luz e tal. Galera tá pedindo no Instagram para ver a foto. Galera do Instagram, me perdoe, mas eu só consigo mostrar ali no Facebook ou no YouTube, tá? Então, a gente chegou no local lá, eu ajustei a luz como eu queria a luz e tal, e a gente esperou, né? A gente esperou, porque a minha luz estava perfeita, encaixando nele ali, na moto, da forma que eu queria. Eu vi para onde que estava caindo sol, a gente chegou pelas 3:30 da tarde, por aí, e eu vi para onde que estava caindo sol, e eu pensei, putz, o sol está caindo, então o sol vai vir lateral, vai me ajudar na iluminação dessa fotografia, né? E o que eu vou fazer, então, para criar esse impacto? Vou fotografar de baixo, aqui são os próximos passos ali, né, da fotografia impactante. Vou fotografar de baixo, vou manter aquele fundo escurão lá, vou ter bastante relação de contraste, que é o fundo escuro, modelo claro, né, bastante tridimensionalidade na fotografia. Então, eu vou mandar minha luz de forma que gere muita luz e sombra, muita textura, volume, né? Então, tudo isso faz com que a minha fotografia, são detalhes ali que a gente vai temperando a nossa fotografia e fazendo, e tornando ela em uma fotografia impactante. Então, dá uma olhada nessa fotografia ali, galera. A gente chegou pelas 3:30 da tarde, a foto saiu lá pelas 6 horas da tarde, eu acho, 6:30 da tarde. A foto que a gente queria, estava tudo encaixado, tudo pronto, e na hora que a gente chegou, ajustou tudo, esperou a iluminação baixar e fez a foto. Tá? Se eu for fazer, por exemplo, um trabalho de ensaio, eu vou explorar o máximo da locação para fazer todos os tipos de fotografia que eu consiga extrair daquele local, né? E depois eu vou para esse tipo de fotografia, se é o meu objetivo. Já se eu quiser, se eu tiver brifado, né? O que é brifado? Se eu tiver já um roteiro ali para seguir, se eu tiver uma ideia do que eu pretendo fazer. Então, eu tenho uma foto que ela precisa sair ali do desenho, né? Ela precisa sair do papel e precisa vir em uma foto. Foi o que a gente imaginou nessa fotografia. Boa noite, meu pai, que está na live. Boa noite, meu pai. Boa noite, toda a minha família que estão aí. Meu pai, que é fotógrafo, também me colocou nesse mundo da fotografia e eu nunca mais saí. Uhum. Então, é isso aí. O que fica de lição para essa, de primeira aqui, é observar o local e a luz, e se precisar, né, se tiver essa possibilidade de esperar para fazer esse tipo de fotografia, tá? Yuri, então tu espera o ensaio inteiro para fazer essa foto? Sim, mas enquanto eu espero, eu vou clicando, né? Eu não fico parado esperando ali de braço cruzado, né? Eu vou clicando, eu vou extraindo o máximo de todas as situações de iluminação que o local pode me proporcionar, tá? Então, vamos lá. Para criar esse tipo de fotografia, se tu tem ali brifado, né? Se tu tem como uma tarefa para fazer uma fotografia que tu precise fazer, tu vai, sim, saber o horário que tu vai fazer essa fotografia, que essa fotografia vai ser mais fácil de tu realizar, mais fácil de acertar também, tá? Então, vamos lá. Decida a tua composição. Eu posso tirar as fotos? Mostra rapidão ali as fotos. Galera do YouTube e do Facebook, dá uma olhada rapidão ali. Pode ir passando, eu nem vou falar nada sobre elas. Depois a gente vai pegar algumas em específico que eu vou mostrar, como exemplo aqui. São exemplos que podem ser importantes, né? Isto. Ó, o Rei e a Rainha de outro ano, né? Essa aqui. Uhum. Beleza. Então, algumas, né? Se a gente pegar cada trabalho ali, se for entrar lá no meu site, entrar cada trabalho, sempre vai achar uma fotografia com essa característica, com essa linguagem, né? Que é o que eu tento buscar ali no meu trabalho, tento entregar e executar para criar esse tipo de fotografia, tá? Então, sempre que eu estou fazendo esse tipo de fotografia, eu preciso pensar a composição, né? Como que eu vou fazer a composição dessa fotografia? Por mais que o meu modelo seja a peça mais importante da fotografia, muitas vezes ele não aparece em evidência ali na composição. Como assim? Eu não deixo ele muito grande, o meu modelo ou a minha modelo, né? Eu deixo ele que faça parte, né, da composição. Nem sempre eu faço dessa forma, mas muitas vezes é uma forma de destacar ainda mais ele. Como assim? Deixando a maior parte da imagem escura, tá? Deixa a maior parte da imagem escura ali dentro da minha composição. Imagina o meu quadro da imagem todo mais ou menos escuro ali e deixo ele como um detalhe ali na fotografia, né? Aparecendo em evidência. Como assim, Yuri? Vou dar de exemplo uma foto aqui.
Pode mostrar ali, amor, por favor? Aí, ó, dá uma olhada nessa fotografia. Ela faz parte da imagem, ela faz parte da composição. Ela sim, ela está em evidência, mas não, ela não está enorme ali na composição. Ela faz parte daquela imagem. E como que eu destaquei ela? Eu destaquei ela com a iluminação. Isso é criar hierarquia. Esse é um ponto ali que eu preciso deixar muito claro quando a gente está criando. Então, de que forma que a gente vai fazer isso? Com a relação de contraste, né? Deixa o fundo escuro lá e joga a luz direcional exatamente da forma que tu quiser para criar estilo de fotografia, tá? Então, esse é um exemplo de fotografia que ela faz parte, ela não tá grande ali na nossa composição, ela faz parte da fotografia, porém ela tá muito destacada, né? E o que traz o destaque, adivinha só? Nosso amigão flash, né? Não teria outra ferramenta para a gente utilizar e criar uma fotografia como essa aqui, que não fosse flash, tá bom? Então, uma dica bem importante, galera, esse é o tipo de live que é bom pegar papel e caneta e anotar, e depois colocar em prática, tá? Quem quiser realmente colocar em prática, isso vai fazer diferença. Então, se puder colocar em tópicos ali, vai ajudar bastante, tá? Então, a maior parte da imagem, dentro da composição, ficando escura, tu vai ter ali o teu modelo como parte da tua composição, né? Coloca ele de forma estratégica ali na composição da tua fotografia e adiciona a luz na intensidade e direção que tu quiser, tá? Com o modificador de luz também, tudo isso vai influenciar, né? São vários fatores que vão influenciar, tá? Então, vamos lá. Opte por lentes grande angulares, isso também vai facilitar, tá? Tudo que eu estou falando aqui não são regras, mas são coisas que vão ajudar vocês a criarem esse tipo de fotografia. Então, opte por lentes grande angulares. Não se preocupa com lente cara, tu não precisa de lente cara. Então eu preciso de uma 24-70? Não. Uma 18-55 ela é mais aberta que uma 24-70. A qualidade ótica do cristal da 24-70, obviamente é melhor, senão não teria motivo por que ser mais cara. Mas aí, se o fotógrafo souber o que fazer com a 18-55, com a cinquentinha, né, com lentes básicas, se ele criar uma iluminação massa, ele consegue criar fotografias massa. Com uma lente massa, tu não consegue criar, se tu não souber o que fazer com ela, né, se tu não souber como fotografar com ela, como extrair o máximo daquela fotografia e daquele equipamento. Então, por isso que eu sou muito contra quem está começando a fotografar, comprar equipamento muito caro, né? Esperando que vá conseguir, então, um resultado satisfatório, colocando a responsabilidade ali em cima do equipamento, tá? Então, vamos lá. Por que optar por lentes grande angulares? Por que isso vai facilitar? Isso está atrelado na nossa dica anterior ali, né? Um abração para a Sônia, acabei de ver aqui. Muito obrigado. Acabei de falar sobre a composição e a maior parte da imagem ficar escura, né? Por quê? Quando a gente está com uma lente grande angular, isso facilita a gente pegar um grande ângulo ali, né? Uma grande área da nossa fotografia e encaixar o nosso modelo em algum lugar ali, tá? Isso vai facilitar muito para a gente criar esse tipo de fotografia, tá? Tem as próximas dicas ali, que tudo vai estar atrelado, uma dica ligada à outra. Com a grande angular, tu vai estar fotografando de baixo, tu vai estar criando impacto. Vou mostrar tudo isso com exemplos também, tá? Então, dá uma olhada nessa fotografia, por exemplo, da Tayaná, né? Dá uma olhada ali. E só mostra ali, ó. Essa foto foi com uma grande angular. Aquela foto do Fabiano foi com uma grande angular também, tá? Então, lentes grande angulares, elas tendem a passar esse impacto. E percebam que eu fotografo sempre um pouquinho de baixo. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu fotografo de baixo, tá? Então, vamos lá. Essa eu já falei. Escolha o fundo e joga a fotometria lá para baixo. O que é a fotometria? Meu Deus, qual fotometria eu uso? Qual o tipo de fotometria? Parcial, pontual, ponderada? Esquece tudo isso. Esquece. Fotografa sem o flash lá, como eu expliquei na live de ontem. Clicou. Ajusta na tua câmera, né? Ajusta na tua câmera como tu quer teu fundo. Aí tu olha ali, olha, o fundo tá legal. É assim que eu quero o meu fundo na fotografia? Então não mexe mais em nada. E aí depois tu adiciona teu flash e ajusta única e exclusivamente a tua luz, tá? É só isso que tu precisa fazer para criar esse tipo de fotografia impactante. Não se apavora, não se apega em detalhezinho besta, né? Que fotometria, modo de fotometria é detalhezinho besta. Não precisa disso, nunca precisei para fazer foto linda, tá? Então, peço que vocês não parem em detalhes assim bestas que vão travar vocês
de ir para o próximo passo de fazer essas fotos lindas aí. Então, como tu quer a tua fotografia, ajusta lá teu fundo, joga a fotometria. O que é jogar a fotometria para baixo? Né? É deixar a foto escurinha, deixar a foto um pouquinho escurinha. Por quê? Porque tu sabe que depois tu vai adicionar teu flash, e teu flash, então, vai criar a relação de contraste, destacando o teu modelo do fundo, tá? Tem outras formas ali da gente criar essa fotografia impactante, mas fazendo tudo isso que eu estou falando aqui, é impossível que não consiga criar uma fotografia como essa, tá? Então, vamos lá. Liga o flash no seu modificador de luz preferido, tá? Beleza. Por que eu acho que precisa? Acho não. Por que eu estou dizendo, aconselhando que precisa ter um modificador de luz, tá? Porque ele vai moldar a tua luz, ele vai lapidar a tua iluminação, certo? Ele vai trabalhar junto contigo. Você vai utilizar ele para trabalhar junto contigo a teu favor, né? Tu vai utilizar ele exatamente no lugar que tu quer, na intensidade que tu quer, na direção que tu quer e da forma que tu quiser, na natureza da luz. O que é a natureza da luz? Ó, que palavra chique, natureza da luz. Cara, muito simples. Como tu quer que essa luz chegue? Mais suave ou um pouco mais dura, tá? Isso vai influenciar. A distância vai influenciar também, tá? A direção dessa luz, de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita, de direita para esquerda, né? 45 graus. Isso também vai muito influenciar com a direção do teu modelo. A tua luz precisa encaixar no teu modelo, tá? Tu precisa pensar na luz juntamente com o teu modelo. Tudo na fotografia precisa ser pensado de forma pragmática. Olha, pragmática. Pensa individual. Pensa em tudo isso de forma individual. Fez lá a fotometria para o fundo, fez lá teu enquadramento, observou o local e a luz, né? Pensa agora como tu quer a tua iluminação. Tu já resolveu o teu fundo, não fica se apegando lá em qual ISO, velocidade e abertura tu vai utilizar. Galera, presta atenção no básico. Tu ajustou teu fundo, depois tu pensa, não preciso mais ajustar meu fundo, preciso ajustar a minha luz de flash. Então, ajusta a intensidade, distância e direção da luz de flash. Fez isso, próximo passo é clicar, dirigir modelo, né? Criar a fotografia. Porque tudo isso que eu passei aqui são coisas técnicas que a gente precisa sim fazer. Porém, o que vai extrair uma fotografia foda são os outros detalhes, né? Mais para frente aqui, na hora de clicar, na hora da atitude da modelo, como tu tá encaixando essa luz, aqueles detalhezinhos de aplica um pouquinho mais próximo à tua iluminação ali, né? O teu assistente tá também ligado contigo ali, como ele vai tá mandando aquela luz naquela situação de iluminação. Por que usar um modificador de luz? Porque eu quero criar essa hierarquia de elementos dentro da imagem. Se eu escolher o modificador de luz errado, né, de forma errada, eu vou estar quebrando essa hierarquia. Como assim? Eu vou estar deixando de enfatizar só o modelo, né? E vou estar simplesmente iluminando, que é o nosso erro, o grande erro lá, né? De quem já fotografa com flash. Simplesmente iluminar a imagem como um todo. E isso não é o que vai fazer diferença na tua fotografia. O flash não serve só para iluminar. É a forma mais simples de utilizar o flash e talvez errada, unicamente usando o flash para iluminar a tua fotografia, tá? Então vamos lá. Decida a direção, distância e intensidade do teu flash, tá? Fez isso, são muitas variáveis, tá? Nas próximas lives a gente vai ajustando ali essas próximas variáveis, vários detalhes aqui que vão encaixar. Então, por isso que eu digo, quem está assistindo já as lives tá 30 passos na frente de quem não está assistindo, tá? Vai chegar no intensivão destrinchando, beleza? Então, vamos lá. Decida a direção, distância e intensidade da tua luz. E agora um detalhezinho assim, ó, que vai fazer muita diferença na tua fotografia quando tu estiver fotografando com flash. Dias nublados, anota aí, dias nublados são muito bem-vindos, tá? E se é um dia nublado escuro, ele é mais bem-vindo ainda. Por quê? Lembra que eu falei aqui sobre a relação de contraste, né? A gente vai ter aquele fundo escuro. O que é relação de contraste? O claro com o escuro com o claro. Cria um contraste ali, que, por exemplo, aqui tem uma grande relação de contraste, ó. Camiseta preta, aqui na minha pele, dá uma grande relação de contraste. E é o que a gente cria, e isso ajuda muito a criar impacto na fotografia, que é o fundo nublado escuro lá, né? E, pão, o nosso flash ali em cima. Dá uma olhada nessa fotografia. É um exemplo de dia nublado escuro, ó. Ai, que grande equipamento que o Yuri usou nessa fotografia. Eu utilizei meu 580 velho, que para ele funcionar tinha que dar uns 2 tapas assim, ó. Daí ele começava a ligar. E foi esse equipamento que eu fiz essa fotografia, tá? Então,
Dia nublado escuro é muito bem-vindo, beleza? Então, sempre que tu tiver isso na tua frente ali, um dia nublado aparecer, não reclama que o dia ficou feio, aproveita isso como uma grande oportunidade para criar uma fotografia linda, tá? Então, vamos lá. ISO baixo é essencial, tá? Não só para a gente criar uma fotografia impactante, mas sim em qualquer fotografia, beleza? Ah, Yuri, tu é contra ISO alto? Não sou, né? Eu sou a favor de criar fotografia linda, tá? E curto muito uma fotografia que ela tem uma qualidade, que a gente consegue perceber uma qualidade ótica. O que é qualidade? Aquela fotografia extremamente nítida, né? Não é aquela fotografia salva na edição. Então, eu sim, se precisar, utilizo o ISO um pouco mais alto, mas sempre que possível eu uso o mais baixo que a minha câmera pode oferecer. ISO 50, ISO 100, né? Isso vai garantir a maior latitude de exposição que a minha câmera pode oferecer, beleza? Então, o ISO, ele não deve ser usado como artifício para clarear a tua fotografia, tá? Essa é a última das últimas opções. Se precisa, utiliza, mas se não tem, se tu já fez de tudo e não tem mais o que fazer para ajustar a fotometria da tua fotografia, né? Ajustar ela, daí então tu sobe o ISO. Mas te digo assim, tem muitos outros fatores que tu consegue iluminar, né? Que tu consegue criar uma fotografia massa e manter a qualidade, tá? Então o flash ele tá aí para te ajudar a fazer esse tipo de fotografia. Quem trabalha com flash não passa perrengue precisando jogar o ISO lá para 5.000, tá bom? Vamos lá. Então, o ISO baixo é o quê? O mínimo que a tua câmera pode oferecer lá, ISO 100, ISO 50, tá? Se tu jogou lá o ISO 100 e a tua câmera não tá dando conta, tu realmente precisa subir o ISO, sobe um pouquinho, vai subindo e entende qual que é o limite. Por quê? Dessa forma, tu vai estar extraindo o máximo de ti, né? Extraindo o máximo de ti, porque tu vai estar abrindo o leque, né? Porque quando a gente começa a pensar, vou subir o ISO. Beleza, muito fácil, vou subir o ISO. Aí subo o ISO, depois minha fotografia vai ficar uma porcaria. Eu já sei disso. Tá, mas qual é a outra opção se não subir o ISO? Aí a gente começa, como a nossa cabeça começa a trabalhar como um radar, né? O que eu vou resolver, como eu vou resolver essa fotografia sem precisar subir o ISO, né? Aí minha cabeça começa a bater pino, né? Abrir abertura, tempo de exposição, flash mais próximo, mais flash, né? Modificador de luz menor, mais aproximado do modelo, usa a técnica de colocar, tirar assistente. Então, são muitas possibilidades que a gente consegue sem que precise subir o ISO e perder a qualidade da nossa fotografia. A fotografia com muita qualidade e uma fotografia impactante é sim um diferencial, tá? Vamos lá. Velocidade, galera. A velocidade do obturador... Desculpa, secou a garganta aqui. A velocidade do obturador, ela controla a nossa luz ambiente, beleza? Então, quando a gente quiser, eu estava fotografando com flash lá, sei lá, numa transição de luz, um pôr do sol, um nascer do sol, né? Tá, que a luz está caindo ou está subindo. Para eu ajustar a intensidade de luz que tem no fundo, eu vou ajustar na velocidade do obturador. Simples assim, tá? Velocidade do obturador. A não ser que, por exemplo, eu fotografo lá em 200 velocidade, estou em 200 velocidade e passei para 250, se tu passar o limite de sincronia da tua câmera, aí vai alterar no teu flash. Por quê? Não que a velocidade em si vai alterar a luz do teu flash, mas porque o teu flash vai começar a trabalhar em High Speed Sync. Isso é um assunto para uma outra live inteira, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o High Speed Sync. Mas acontece muito. Yuri, altera sim a velocidade, altera sim a luz do flash, porque eu ajusto a velocidade lá e meu flash mudou. Tava uma luz bem forte no modelo e aí ficou escura. Por quê? O flash começou a trabalhar em High Speed Sync. Tu passou o limite de sincronia. Quando tu passa o limite de sincronia, o teu flash trabalha de forma totalmente diferente e ele fica, assim, muito menos intenso, tá? Então, caso tu esteja fotografando numa transição de luz, caindo a luz, né, que é o pôr do sol, ou nascendo o sol, tu não vai precisar passar desse limite de sincronia de velocidade. Então, vamos dar-lhe, fotografar, ajustando a velocidade ali, sempre ali com a velocidade do obturador, tá bom? E o ISO, a abertura, né, e a distância, elas vão alterar ali a luz do flash. Então, se tu quiser
resolver sua fotografia de forma rápida, pensa de forma individual, né? Resolvi meu fundo, então beleza, não vou mais mexer na velocidade. Meu fundo está resolvido lá. Agora vou, quais são as outras variáveis, né? Abertura, o ISO, né? A distância do flash, modificador de luz, direção de luz, tudo isso vai alterar a luz para o teu modelo, né? Então, não fique tentando ajustar tudo o tempo todo, que tu vai acabar se perdendo e não vai conseguir resolver nada, tá bom? Vamos lá. Quanto mais próximo o teu modificador de luz estiver, mais potente vai ser a tua luz. Essa dica aí, tu anota, tu vai destacar ela e tu vai dar um copiar e colar que se precisar colocar na frente do espelho, precisar colocar na frente da tua câmera ali. Quanto mais próximo o modificador de luz estiver, mais potente vai ser a tua luz. Vocês não têm ideia de como fez diferença numa fotografia, como faz diferença entender esse simples conceito. Quanto mais próximo tu estiver fotografando com o teu flash, mais potente vai ser a tua iluminação, né? Porque um detalhe como esse pode transformar um flashzinho 430, tá? Num AD200. Porque a relação a distância, ela vai influenciar e muito na intensidade de luz. Então, um pouco que a gente aproxima a nossa iluminação já faz diferença. Então, se tu aproximar muito a tua iluminação, a tua luz vai ficar muito mais intensa, muito mais potente, tá? Então, às vezes, tu tem um flash lá que tu acha que é um flash fraco, mas muitas vezes tu tá utilizando ele de forma errada, né? Vários alunos ali, várias pessoas achavam que tinha um equipamento fraco, mas não tem. Tem gente que vem me dizer que o AD200 é um flash fraco, né? Mas, claro, utilizado a 4 metros de distância, 5 metros de distância, modificador de luz 150 centímetros, daí nem a D600 dá conta, né? Então, vamos lá. Vamos entender como extrair o máximo do nosso equipamento, para que a gente não gaste dinheiro em vão. Se tu tá fotografando dessa forma, tu vai simplesmente gastar dinheiro, nunca vai resolver teu problema. Tu vai gastar anos de tempo ali fotografando de forma errada, né, sem extrair resultados, achando que precisa de mais equipamento, sendo que um detalhe simples, fotografando dessa forma, tu vai extrair o máximo da tua iluminação ali, tá bom? Vamos lá. Olha só, esse detalhe é muito importante. Tu consegue adicionar a luz só onde não tem luz, né? Como assim? Eu vejo muito isso acontecendo. Lá na fotografia, na fotografia com flash, quando a gente está criando a iluminação, lembra lá no primeiro passo, observe o local e a luz, né? Entenda da onde que a luz está vindo, a luz do sol, a luz ambiente está vindo. Quem acha já que tem que abandonar a luz natural está totalmente enganado. Como eu já falei muito na live de ontem, pelo amor de Deus, tu precisa ficar ainda mais ligado na luz natural, tá? Para ela te ajudar a criar uma fotografia linda com flash, tá bom? Então, observa a luz do sol, da onde ela está vindo, e para a gente criar impacto na fotografia, evita mandar na mesma direção da luz do flash. Por quê? Quando a gente vê uma fotografia que vem uma luz que não seja a mesma luz que está vindo no fundo, que não seja a mesma luz que a gente está acostumado a ver, isso vai chamar a atenção dos nossos olhos. Isso vai criar impacto, isso vai nos travar, vai bugar nossa cabeça aí, e bugar a cabeça de quem está vendo a nossa fotografia também. Isso está ligado ao nosso subconsciente, a gente não pensa, não raciocina exatamente o que é, mas sente que alguma coisa tem de diferente ali, né? E isso que a gente tem o poder de fazer com o flash, né? Colocando o flash ali em direção que não seja exatamente a mesma direção do sol. E aí tu vai estar usando o sol como um segundo ponto de luz ali, adicionando e criando sombras aonde não tem, né? Criando outra luz e sombra, criando luz e sombra em diferentes pontos da imagem ali, tá? Então, presta bastante atenção. E quando a gente quiser criar uma fotografia natural, aí sim a gente precisa trabalhar com flash a favor ali do sol, né? Para que fique sim natural, a fotografia com flash, com aquela pegada de fotografia natural, né? Quando que eu utilizo essa pegada de fotografia natural? Isso é um tema para outra live, mas enfim, quando eu quero manter a pegada de fotografia natural, fotografando no limite do meu equipamento, né? No máximo de qualidade do meu equipamento que ele pode oferecer. Velocidades altas, né? Com o meu fundo lá equilibrado perfeitamente, com o meu ISO extremamente baixo, ou de velocidades altas, que é o caso do High Speed Sync, né? Velocidades altas, fundo extremamente desfocado, ou
com a minha abertura bem fechada também. Quando eu preciso extrair do meu equipamento, utilizar o flash a meu favor, a favor do sol, vai ajudar para a gente criar esse tipo de fotografia, fotografia natural com flash. Tem alguma pergunta aí, amor? Eu já respondi uma que tinha aqui. Beleza. Tem perguntas, mas daí a gente deixa no final, né? Uhum. Vamos lá, tá quase terminando aqui. Observe a sombra. Quanto tempo a gente tem em live? 35 minutos. Beleza. Vamos lá. Observe as sombras, tá? E não elimine elas, beleza? Não elimina sombras, pelo amor de Deus. Para criar uma fotografia impactante, a última coisa que tu deve fazer é eliminar as sombras. E aí que eu digo, o flash não serve para iluminar. Se fosse só para iluminar, era só jogar o flash, né? Matando todas as sombras ali. Quando a gente quer criar uma fotografia impactante, a gente precisa criar luz e sombra, beleza? Então, as sombras, elas vão ser, sim, o teu GPS. Aqui que eu falei lá no comecinho, né? Fotografar de baixo para cima. Isso vai ajudar a criar imponência. Fotografe de baixo para cima e isso vai te ajudar a criar imponência. Da onde que tu tirou isso da tua cabeça, Yuri? Não, cara. Na fotografia de cinema, né? Existe um conceito que se chama plongé e contra-plongé, tá? Esse é o modo chique de falar, fotografar de baixo para cima, fotografar de cima para baixo. E no que isso vai influenciar? Quando a gente fotografa de baixo para cima, né, a gente está dando imponência, de baixo para cima, a gente está dando importância para o que a gente está fotografando. Então, isso sim traz muito impacto na nossa fotografia. Observa filmes, começa a observar os filmes aí, assiste filmes, começa a observar quando a câmera está gravando de baixo para cima e quando está de cima para baixo. Geralmente, se a gente vê uma cena de alguém sofrendo, né, de alguém sendo humilhado, de alguém sendo despejado, de alguém triste em uma situação ruim, a gente vê essa cena de cima para baixo. A gente deixa aquela pessoa, aquele motivo, né, inferior, né, deixa aquilo lá abaixo dos nossos olhos, abaixo de nós. Existe uma história de que Hitler, ele não aceitava ser fotografado dessa forma, né? Ele só da linha dos olhos ou para baixo. Então, quando a gente buscar imagens de Hitler na internet, vocês vão ver aí muitas imagens, praticamente todas, de baixo para cima, porque ele queria ser visto, que as pessoas vissem ele assim, ó, de baixo para cima, né? Que ele fosse o cara, o superior, tá? Tudo isso é uma mensagem subliminar, né? Mas ele faz muito sentido e conversa, sim, com a mensagem da nossa fotografia, tá? Então, olha só. Quando fotografar de baixo para cima, quando a gente quiser criar imponência, tá? Quando a gente fotografa de cima para baixo, lembra, nem sempre isso vai ser totalmente determinante, mas isso vai conversar com a mensagem da tua fotografia. Então, se tu tá fotografando com um grande angular de baixo para cima, a tendência de que a tua fotografia vai ficar, assim, com uma pegada bem impactante, bem imponente, tá bom? Vamos lá. Deixe claro ali na tua imagem a hierarquia dos elementos ali dentro da imagem. Como assim deixe claro? Qual parte da imagem eu vou adicionar luz, aonde eu vou adicionar luz, como eu vou adicionar luz e por que eu vou adicionar luz. Porque se eu colocar a luz aonde eu não quero que o olho das pessoas batam ali dentro da fotografia, como é o caso, dá uma foto aí, amor, me mostra uma foto ali, para a gente usar de exemplo, por favor. Volta. Aqui, ó, essa fotografia, tá? É uma delas, né? Tem várias aí que a gente pode dar esse exemplo. Aqui, o que a gente consegue ver nessa imagem é só exatamente onde eu quero que o olho das pessoas batam, né? Exatamente ali nele e nas cordas, um pouco na fumaça. E ponto. É isso a fotografia. E se a gente observar aquela corda ali, ó, a gente segue o olho, né? O nosso olho vai seguindo ali a luzinha da corda e chega nele e cria um looping visual ali, né? A gente bate o olho na luz e fica aquele looping e a fotografia se torna muito forte e muito impactante. Então, isso é criar a hierarquia dos elementos dentro da imagem. Se eu simplesmente iluminasse essa fotografia, eu criar outra fotografia, outra dimensão, com uma pegada totalmente diferente, que não uma fotografia impactante, tá? Vamos lá. Então, isso é deixar muito claro a hierarquia dos elementos, né? Deixar o que é mais importante, o que é mais importante eu vou deixar em mais evidência, com mais intensidade de luz, tá? Então, se tu tem 1, 2, 3, quanto mais pontos de luz tu tiver, mais tu vai precisar alocar ali essa importância ali dos elementos dentro da imagem, tá? Como tu vai estar utilizando a iluminação ali, não é simplesmente jogando flash, tá? Muitas vezes eu errei fotografias tentando adicionar mais um ponto de luz
e aquele outro ponto de luz que eu quis colocar que não precisava, né, acabou destruindo aquela atmosfera da minha fotografia. Então, imagina um outro flash mandando de forma incorreta, mandando da direção errada ali, ele ia terminar com aquela minha fotografia, né? Ia quebrar toda a mensagem dessa fotografia. Então, cada pontinho de luz ali tem que estar exatamente aonde eu quero, criando essa importância dos elementos ali dentro da imagem, tá? Então, vamos lá. E alguns fatores ali, que não na fotografia em si, que vão influenciar na nossa fotografia, né? Para ela ser uma fotografia impactante. Direção da modelo, expressão da modelo, lugar, as roupas e a edição. Tudo isso precisa estar sim conversando. A direção precisa ter uma direção impactante, né? O lugar precisa sim ter um lugar com essa pegada impactante. As roupas, imagina lá de rosinha, toda fofinha, meiguinha, com uma maquiagem bem suavezinha. Ele vai criar um contraste, sim, né? Mas vai ficar... não vai ficar conversando com a proposta da fotografia, tá? As roupas e a edição também, beleza? Então vamos jogar saturação lá, criar flare da onde não existe, coisas que não precisam, tá? Coisas que a gente consegue criar ali na hora do clique, tem muito mais valor do que a gente tenta inventar depois, tá? Esse é o meu ponto de vista, é assim que eu enxergo a fotografia impactante. Beleza? Se inscrevam, tá? Espero vocês lá. Forte abraço.